Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade, Josué deu herança entre seus irmãos aquém do Jordão, para o ocidente. E, enviando-os, Josué também às suas tendas os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas. E com vossos irmãos repartir o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E, chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã,
nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E, indo eles aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos, por receio disto, dizendo:
Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor edificando altar para holocausto. Oferta de alimentos ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade.
E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus.